já estamos aqui na presença do Dr. Cássio, que mais uma vez me faz companhia. Tudo bem contigo? Tudo bem, Thiago. Seja bem-vindo mais uma vez, Cássio. Obrigado, eu que agradeço. Para falar sobre a vida dele, no caso, hoje. Na verdade, uma vez eu te convidei para vir no programa, isso já faz um tempinho, você falou assim, Thiago, infelizmente eu não posso ir porque eu estou passando por um tratamento. Mas você não me deu mais informações sobre. O que você tinha na época? Então, o ano passado, em fevereiro do ano passado, eu descobri que eu estava com câncer. Uhum. E... Já é difícil falar, né? Sim. E aí, o mundo parece que vai acabar. Você cai num buraco e esse buraco não tem fundo. Você acorda de manhã e fala, era um pesadelo? Não, eu estou vivendo isso. Então, e aí eu fiz uma cirurgia, depois da cirurgia eu comecei a fazer um tratamento quimioterápico. O tratamento quimioterápico foi bem pesado, fiquei 3 meses tratando, e nesses 3 meses precisei ficar internado 2 vezes, tive um herpes zoster aqui na cabeça, fiquei com a paralisia facial que eu estou tratando ainda, e nesse espaço de tempo todo, eu cheguei em casa, quando recebi a notícia, não quis contar para ninguém, e fui para o computador e comecei a escrever como um desabafo. Quando você recebeu a notícia, você já quis colocar o que você estava sentindo para fora de algum jeito? Sim, é uma maneira que eu talvez descobri que eu precisava falar, mas não queria contar para ninguém, não queria preocupar ninguém. Talvez ainda digerir tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Principalmente você como médico. Agora começar a se colocar do outro lado da mesa. Então talvez isso tenha um peso relativamente grande aí. E aí eu comecei a escrever alguns contos, vamos dizer assim, daquilo que eu estava passando. Conforme foi passando um tempo, eu comecei a fazer uma terapia com um psicólogo de São Paulo, online. E ele é um psicólogo oncológico que também trata de médicos oncológicos. Então, a partir das sessões que eu fazia com ele, até eu escrevi assim que eu entrava sem rumo e saía das sessões vendo luz no fundo do túnel. E aí, esses outros contos que foram sendo criados, eu comecei a perceber que me ajudavam. E mais um tempo depois, eu pensei, será que isso que eu estou escrevendo não poderia ajudar as outras pessoas também que estão passando por isso, ou que ainda poderiam passar? E aí, então, nasceu praticamente o livro que chama Do Jaleco ao Pijama. E esse livro ficou meio que na gaveta durante um período. Né? Porque assim, poxa, eu não sou nenhum escritor. Quem será que vai querer ler o que eu escrevi? E aí, eu tenho uma amiga, que chama Marina, até falei para ela assim, Marina, posso falar o seu nome no programa, né? Que ela é uma paciente oncológica e ela é psicóloga, e eu falei, tá aí a pessoa certa para ler o que eu escrevi. E ela vai me dar um norte se isso vale a pena ou não. E aí ela escreveu o prefácio do livro. E ela falou para mim, Cássio, não pode deixar guardado isso, as outras pessoas têm que ver, principalmente as pessoas que talvez tenham um problema, não precisa ser paciente oncológico. E serviu muito para mim, para ela, né? Serviu muito para mim, para eu começar também a rever outros conceitos que até então eu tinha talvez esquecido. Publique esse livro. E aí então eu fui atrás de algumas coisas e aí publiquei o livro. Cadê? Eu preciso ver esse livro, porque todo mundo fala desse livro aqui, Do Jaleco ao Pijama. Porque, na verdade, ele vem com essa ideia, né, Cássio, de você, um médico que trata há tantos anos de tantos pacientes, de tantas situações, de dores, de problemas que as pessoas enfrentam, e, de repente, você se vê do outro lado, literalmente. Na última vez que você veio aqui no programa, você comentou comigo, inclusive falou assim, Thiago,
Quando eu recebi a notícia sobre o câncer, você se sente afundando na cadeira e vai desaparecendo porque você não sabe lidar com uma situação como essa. Você sabia talvez passar para o paciente essas informações, que ele tivesse um problema de saúde, que tivesse que fazer um tratamento intenso e severo, mas você receber tudo isso é diferente, né? É diferente. Tem um conto no livro que chama Empatia. Essa palavra, eu, na verdade, assim, nunca gostei dessa palavra, porque o que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. E o que o outro está passando, você não sabe o que ele está passando. Talvez você entenda. Você pode me entender? Sim, eu te entendo. Mas você sabe o que eu estou passando? Não, você não sabe. Então, passado mais ou menos uns 15 dias que eu voltei ao trabalho, eu atendi uma paciente e essa paciente tinha um nódulo pulmonar. E eu tive que dar a notícia para ela que ela então estava com um nódulo pulmonar e que esse nódulo era cancerígeno. Eu falei tudo que eu tinha para falar como médico e aí depois eu falei para ela o seguinte, que até então, naquele instante, eu sempre falava para o paciente, olha, eu entendo agora o que você vai passar, o que você está passando, mas hoje eu vou falar para a senhora que eu sei o que a senhora está passando, porque há pouco tempo eu estava sentado nessa cadeira. Quando eu falei isso, ela levantou assim, que eu percebi que ela estava se afundando na cadeira, igualzinho que eu fiz. E aí ela levantou, olhou para mim e falou assim, o senhor está bem? Eu falei assim, estou te atendendo, olha como é que eu melhorei. Basicamente, não tenho mais sinais da doença. Olha como é que eu melhorei. E a senhora também vai ficar assim. Vamos tratar. E a senhora vai melhorar. Então, assim, eu vi no olhar dela que aquilo, sabe, teve uma motivação, que ela ficou mais animada. É como se o paciente conseguisse ver no médico a realidade de uma melhora, de uma cura daquilo. Sim. E ao mesmo tempo, Tiago, as pessoas, quando você fala isso, ela fala assim, poxa, você está junto comigo, então. Você já passou por isso, você está junto comigo. Né? Então, eu digo assim, que são duas palavras que eu aprendi durante o tratamento. A empatia e a resiliência. Coisa que a gente não sabe que a gente tem. Porque se me falasse há 2 anos, você vai ter um câncer, você vai passar por uma quimioterapia, você vai ficar com uma paralisia facial, assim, cara, não vou aguentar. Isso não é para mim, eu vou desesperar. Mas com o tempo você começa a ver que você tem esse poder de resiliência, você consegue manobrar, fazer suas coisas, dar a volta por cima, porque o ser humano ele consegue fazer isso. Sim, ele se adapta a muitas coisas, né? Faz parte disso, né? Então isso também tem um capítulo no livro que chama Resiliência, por tudo aquilo que eu passei. Então assim, no começo tem um primeiro talvez aí que chama o porquê, que é a primeira coisa que você faz, porque neste momento da minha vida... É engraçado porque você entra num luto existencial, é um luto vivendo, né? Sim, é um luto vivendo. Só que assim, o psicólogo sempre falava para mim, Cássio, você está passando por um momento ruim, mas a sua vida não parou. Sua vida continua. Mesmo ruim, mas continua. Né? Então, esses porquês, por que eu, por que agora, por que neste momento... E aí assim, vai sendo difícil, até que chega um momento, Thiago, que você faz a pergunta, mas por que não eu? Por que não eu? Por que os outros podem ter e por que eu não posso ter? E aí você tem que fazer a pergunta do seguinte, por que eu tenho uma família boa, um trabalho bom, amigos? A gente não faz essas perguntas no dia a dia. Por que eu tenho tantas coisas? A gente, como se isso fosse para mim como uma coisa normal. Mas quando acontece um problema, eu fico me questionando por que eu. Então, essas coisas são muito para o ser humano começar a pensar nessa realidade que vive. Né? Sim. Então, esse é um conto. Um outro conto que eu gosto muito, que está muito relacionado a isso, chama A Prateleira. Quando você fica doente, é como se essa prateleira da tua vida fosse jogada ao chão e vários objetos caíram. Se acabam no chão, né? Alguns quebraram, outros não. Depois de um tempo, o que você vai fazer? Você vai voltar com essa prateleira e vai colocar esses objetos novamente. Aqueles que quebraram, talvez assim, não tenham tanta importância. Alguns vai juntar caquinho por caquinho e vai colar.
Porque fazia um sentido para você e você precisa guardar aquilo. Isso. E aí, depois de um tempo, você percebe que na tua prateleira ainda tem espaço para aqueles que quebraram e você não fazia muito conta. E agora você vai colocar objetos novos nessa prateleira. Então, eu acho que isso tudo faz parte desse tratamento que foi realizado, dessa situação que eu tive na minha vida, de rever conceitos sobre a minha vida, da vida que eu estava levando até o momento, e que eu posso daqui para frente viver, aprender sempre, a olhar os meus pacientes de uma outra forma. Porque você tem uma outra visão hoje. Sim, que você pensa às vezes que você deixou passar muita coisa. Você deixou passar muitas coisas que você poderia ter feito. Né? Um simples afago, passar a mão na cabeça de alguém que precisa. Então, eu acho que eu aprendi um pouco isso dentro da minha vida de hoje. Não que eu não fosse, acho que talvez não tão rude, mas eu acho que eu aprendi bastante em relação a tudo isso, né? E você, até a fé que chega uma hora que você pensa, meu Deus me abandonou. Você passou na sua cabeça isso? Sim, né? Você pensa assim, poxa, por quê? Né? Porque só que ao tempo que vai passando, você percebe que não. Que ele estava te carregando no colo, né? Então, tudo isso tem um significado, né? Família, ao mesmo tempo, a minha irmã ficou 3 meses comigo aqui. Ela nunca saiu de casa, nem para uma viagem de mais de 10 dias, mas largou tudo para ficar com você. Para ficar comigo. Então, assim, a família nesse momento é muito importante, né? Abraçar a pessoa. E às vezes você fica pensando quantas pessoas que têm um problema e às vezes o parceiro, a parceira abandona, a família às vezes abandona. É muito triste, né? É muito triste. Então, eu acho que todo esse processo, né, que existe, e o depois, né, voltando à prateleira, quem valeu a pena, né? Esses amigos novos, quantos amigos novos apareceram na minha vida nesse tempo todo? Alguns sumiram, né? Alguns sumiram, outros apareceram. Outros apareceram novos. Essa é a prateleira da tua vida, que você está colocando gente nova, pessoas novas, objetos novos, conceitos novos, sentimentos novos. Então, assim, é uma reviravolta na sua vida muito grande. Eu achei bem legal essa frase que está aqui atrás, que faz parte do livro. Quando a vida segue numa rotina frenética, você passa pela felicidade e não é capaz de enxergá-la. Mas quando você está contando os segundos deitado em uma cama, doente, aí sim é capaz de perceber que a felicidade tem outra característica, que é simplesmente viver os segundos mais intensos da sua vida, independente de onde, com quem e o que estiver fazendo. É importante porque às vezes as pessoas vivem a felicidade, né, Cássio? As pessoas estão sendo felizes no processo da vida, mas ao mesmo tempo estão buscando uma coisa que talvez nunca chegue, porque eles já estão vivendo ela. Sim. Quando você perde esse processo todo, quando você perde esses momentos de felicidade, é que você se dá conta de que isso tudo já estava acontecendo na sua vida. Quando você estava doente, numa cama, você conseguiu perceber. E eu sempre digo para as pessoas assim, infelizmente, nós só conseguimos perceber a felicidade depois de uma tristeza. Sim. Senão a gente não saberia o que é uma felicidade. Mas muitas vezes a gente precisa viver isso tudo. Só que a gente só aprende vivendo, experimentando tudo isso. De alguma forma, você... Tenho certeza que mudou a sua vida depois de tudo isso. Você vê os pacientes de uma outra forma, você vê a medicina de uma outra forma, você ensina de outra forma e você vai ser uma outra pessoa, não é? Não, com certeza. É assim, eu falo para o psicólogo assim, o meu maior, não sei se é o medo ou o que eu mais quero, é assim, será que eu sou uma pessoa diferente hoje, né? Será? E o meu medo de voltar ao que era antes, eu não quero.
na rotina, naquele frisson de trabalho, de manhã, à tarde, à noite, enfim, será que eu sou uma pessoa diferente? E durante o tratamento, várias coisas aconteceram, e ele falou assim, Cássio, você ainda tem dúvida que você é uma pessoa diferente hoje? Eu falei assim, não sei, às vezes a gente não consegue muito se enxergar no espelho, né? Uhum. Ele falou assim, você é uma pessoa diferente, né? Então, com o tempo, você vai vendo isso. E essa própria aceitação de quem você é hoje, né? Das coisas que você faz. No discurso do ano passado, esse ano, eu fui homenageado como professor da FAG, como nome de turma, eu fiz o discurso, e num trecho do discurso eu falei que quando você vai na praia, por exemplo, você está lá, você admira o nascer do sol, poente, a areia gostosa nos pés, aquela brisa tão gostosa, ou você fica olhando as pessoas, criticando um, criticando outro, quem passou, quem não passou. Só que quando você está deitado numa cama, as horas, os segundos parecem horas, semanas, meses, a hora não passa. Aquilo é uma intensidade tão grande de sofrimento que os segundos acabam virando uma eternidade. Então, por que será que você não pode ver a vida diferente, tornar-se um pouco mais, ser mais feliz com as pequenas coisas e saborear mais os segundos da vida, né? Quantas coisas a gente deixa passar no nosso dia a dia que a gente não consegue saborear aquilo, né? Então, assim, as horas passam tão rápido muitas vezes que você, quando viu, já está lá na frente, já está fazendo uma coisa, naquela rotina mesmo. Então, o que eu tento aprender com isso é saborear os momentos da minha vida, né? Saborear os segundos, as horas, saborear as companhias que eu tenho hoje, os meus amigos, a minha família, dar mais valor a isso do que umas coisas que até então não tinham tanta importância e que às vezes a gente até dava mais importância. E saber que aí que eu acho que é o grande segredo, né? É você imaginar que você pode perder a vida. Sim. E aí que você parece que tem um estalo, né? Sim. Quando eu estava já meio que iniciar o tratamento, eu tenho uma amiga que ela tinha tido câncer há 1 ano, e ela falou para mim assim, Cássio, ninguém quer ter câncer, ninguém quer ter. Só que pensa uma coisa, você agora hoje, com a doença que vai iniciar o tratamento, o que será que você vai aprender depois disso tudo? Então você vai ter a chance de rever os seus conceitos, rever a sua vida e ver o que é importante para você. E a verdade é isso hoje, né? Na verdade é isso hoje, que eu passei por todo esse processo e aprendi muita coisa para rever a minha vida, para dar um outro rumo, talvez, né, nas coisas que, na verdade, importam e que me deixa feliz. Acho que isso é a principal coisa, o maior aprendizado. É ser feliz. Nas coisas simples da vida. Nas coisas simples ou nas outras coisas mesmo, mas buscar sempre a felicidade naquilo que você acha que é importante. E hoje como você está? Do câncer? Estou bem. Zerado? O oncologista fala assim, estou curado. Não, você está sem sinais da doença. Porque eles falam muito na cura, porque você tem que fazer acompanhamento a cada 3 meses. Sim. Mas, graças a Deus, não tenho sinais mais da doença. Estou aí novamente, não na minha vida que eu estava antes, mas reaprendendo a viver e tentando fazer a diferença não só para mim, mas também para as outras pessoas que estão ao meu lado. Que legal quando a gente pode conhecer histórias como a do Dr. Cássio, que é médico, passou por um tratamento de câncer e hoje está bem, atendendo outros pacientes e podendo talvez enxergar de uma outra forma como esses pacientes também passam por situações difíceis, né? Empatia, como você falou, só que de uma maneira mais intensa da empatia, né? Cássio, obrigado por estar aqui junto com a gente contando um pouquinho da tua história. Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigado. Que bom que você topou. Quando eu falei assim, ele vai vir contar, ele falou assim, vou, claro que eu vou. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado você.